A nossa ciência diz que uma célula é vida. Um bebê de 22 semanas, ele está formado e ele sobrevive fora do útero. Nós temos médicos que não aceitam esse procedimento e muitas vezes estão sendo obrigados a realizar um procedimento. Não é verdade que os médicos são obrigados a realizar o aborto caso eles não queiram. Existe um termo chamado objeção de consciência, que é o direito de todo profissional de saúde. Não há nenhum médico que esteja obrigado a realizar. Isso é simplesmente mentira. Eu queria lembrar que mais de 70% dos casos de violência sexual no Brasil acontece com menores de idade. Mais de 60% dos casos de vítimas de violência sexual, elas têm até 14 anos de idade. E que são as mesmas que vão recorrer ao aborto depois das 22 semanas. Por que esse tempo gestacional? Não é por uma opção, porque criam uma ideia de que essas mulheres ou essas meninas ou são relapsas ou são perversas. Ora, deixaram chegar até as 22 semanas para recorrerem ao aborto. Não, são 22 semanas porque muitas das vezes as próprias meninas não conseguem identificar nem sequer que foram vítimas de um estupro. Não conseguem fazer a denúncia, procurar ajuda, acessar o serviço de aborto. Aliás, muitas das vezes descobrem por elas que elas estão grávidas. Então, o tempo gestacional acaba chegando algumas vezes em 22 semanas. Mas tem um segundo motivo, porque são uma série de obstáculos e barreiras para acessar os serviços de aborto legal. Não fossem essas barreiras, o tempo gestacional também seria inferior às 22 semanas. Eu quero lembrar do caso de uma menina que, em 2020, com 16 semanas, ela procurou o direito ao aborto legal previsto em lei desde 1940. Foi negado por um juiz. Depois, houve inclusive a atuação da ex-ministra dos Direitos Humanos e houve uma turba de pessoas na porta dos hospitais, perseguindo ela na casa dela para que ela não pudesse realizar aquilo que é previsto na lei. Ela só conseguiu acessar o serviço de aborto legal depois das 22 semanas, na cidade de Recife, que é onde também tem um hospital que realiza esse procedimento. Ou seja, a culpa não é da vítima, dela só conseguir acessar o serviço de aborto legal com 22 semanas. A culpa não é da vítima que ela passou por uma situação de estupro e que ficou grávida. E também me espanta, para ser sincera, essa lógica de, bom, é só entregar para adoção. Parece que a gente está falando meramente de um corpo ou de um ventre que está ali para reproduzir, para satisfazer socialmente os anseios do seu estuprador. Ali tem um ser humano, tem uma criança que está passando por uma série de sofrimentos físicos, psicológicos. Ela é julgada porque algumas pessoas têm uma concepção moral ou religiosa e acham que ela não tem direito de viver a sua infância, de se tornar uma adolescente e depois se tornar uma mulher mãe feliz da sua escolha, das suas realizações. Eu acho isso uma tortura absurda e é o maior retrocesso em 100 anos para as mulheres brasileiras, e é grave essa mensagem dos congressistas. Olha, estupradores, podem comemorar, porque a nossa preocupação, dizem esses congressistas, é colocar essas meninas na cadeia.